Emocional, com a psicóloga e coach Luanda Padilha. 10 horas mais 17 minutos na programação da Viva. Todas as quartas-feiras o nosso programa Variadão Sertanejo recebe a psicóloga e coach Luanda Padilha. Bom dia, Luanda! Bom dia, ouvinte. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui na programação da Viva. Obrigada, eu que agradeço. Para mais um quadro Saúde Emocional. Aliás, esse mês de outubro estamos falando sobre relacionamento e um dos temas mais esperados, né, desse tema relacionamento foi o amoroso, né? Até deixamos para a última semana de outubro, né? Muitas pessoas pedindo sobre relacionamento amoroso. Luanda, o que você tem para falar para essas pessoas que estão aí na expectativa de ouvir sobre esse tipo de relacionamento que envolve tantas e tantas pessoas, né? Eu fiquei pensando essa semana assim, meu Deus, esse é o mais difícil. É muito. Bom, para começar, quero dizer que relacionamento amoroso é muito difícil mesmo. Então, essa é a nossa introdução. Por quê? Nós estamos lidando com duas pessoas que vieram de criações completamente diferentes, que tiveram vidas diferentes, crenças diferentes em relação à vida, em relação às coisas, a crescimento, enfim. E essas duas pessoas se encontram com o objetivo de formar um novo sistema, uma nova família, uma relação equilibrada e com essa bagagem, né? Então, o primeiro desafio do relacionamento amoroso é esse. Você olhar para o outro e entender que ele tem uma bagagem muito diferente da sua. E que se ele abrir mão dessa bagagem, ele está abrindo mão da história de vida dele. Então, nós não podemos exigir do outro que ele se transforme numa pessoa dentro daquilo que você acredita, que você acha que é o certo, que você acha que é o melhor, porque a partir do momento que essa pessoa nega a história de vida dele, ele está se enfraquecendo para uma relação amorosa. Porque ele está se anulando, ele está se tornando uma pessoa que ele verdadeiramente não é. Então, esse é um ponto importante. Porém, para essas pessoas construírem uma coisa nova, os dois precisam ter essa aceitação, um da bagagem do outro, com amor, com acolhimento mesmo, de respeito, respeitar a história de vida do outro. E fazer as concessões. O que são as concessões? São os acordos de como então será a nossa relação, como será a nossa vida a partir da bagagem de vida que eu tenho e que o outro tem. Então, nós juntamos essa bagagem, fazemos esses acordos e começamos a construir uma nova relação. Então, este seria, vamos dizer, o ideal, mas que é muito difícil a gente fazer no dia a dia. Por quê? Porque nós somos iludidos com a nossa própria visão de mundo. A gente acredita que a nossa visão de mundo é a verdadeira, é a certa. Então, quando eu começo a aceitar a visão do mundo do outro, parece, e nós vamos ver isso muito nos casais, que eu estou perdendo, ou que eu estou... entra numa disputa mesmo, eu tenho esse sentimento de que eu estou perdendo uma competição. Nós vemos muito competição entre os casais competem muito entre si. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma terapia de casal, ou uma terapia onde a pessoa está trabalhando o relacionamento amoroso, eu percebo muito assim, mas eu fiz mais, mas eu fiquei mais tempo, eu cuidei mais do filho, eu abri mão aquela vez para você ir em tal lugar. Então, sempre existe essa mensuração, fica contando as coisas. E enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos vendo a relação amorosa como uma competição. Entendeu? Por quê? Porque nós precisamos fazer isso na relação como uma parceria.
E não como uma disputa de quem faz mais ou de quem faz menos. Porque isso vai levar o casal sempre a uma discussão. Porque em algumas situações um vai fazer mais do que o outro mesmo, né? E isso vai sendo equilibrado durante o tempo de relacionamento. Então, essa é uma das questões que é muito importante a gente prestar atenção. Nós não fazemos para o outro, nós fazemos para a relação. Então, quando você faz algo que você acredita que é para o outro, no sentido de que você tá só fazendo para outra pessoa, você não tá olhando a relação mais como um todo. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa visão da relação como futuro. Eu estou fazendo e estou abrindo essa concessão, fazendo esse acordo, saindo hoje um pouco menos do jeito que eu gostaria, enfim, mas porque eu estou olhando a relação como um todo. Então, esse também é um outro ponto. Uma outra questão que eu queria trazer para o ouvinte é a história da bola de cristal. As pessoas se relacionam achando que o outro tem uma bola de cristal. Então, mas por que ele não fez? Mas por que ele não percebeu? Por que ele não agiu dessa forma? Porque ele não tem uma bola de cristal. Entendeu? Isso é muito comum, eu ouço todos os dias no consultório essa história de esperar que o outro faça alguma coisa baseado só numa percepção. E aí sempre eu pergunto, mas você falou? Não. Mas você já contou isso, já conversou, já explicou? Não, então ele não vai fazer. Ah, mas se eu falar, ele não vai fazer. Mas como que você sabe? Então, é muito importante que a gente comunique aquilo que nós queremos da relação. Isso quer dizer que o outro vai fazer? Não. Isso quer dizer que o outro vai ouvir e que a partir disso é importante que haja um acordo. Certo? Mas esperar que o outro perceba nas entrelinhas, na sua reação do dia, o que está acontecendo é uma grande ilusão. E a comunicação não pode ser de forma de cobrança também, né? Porque tem a maneira de falar, porque às vezes a pessoa vai querer fazer a comunicação e aí ela vai lá e fala de um jeito que vira uma cobrança e aí se torna uma briga também. Ótima lembrança. Se eu chego e começo assim, então, porque isso, porque aquilo, porque não é, e já começo a fazer a minha lista de cobrança, o que que acontece? O outro já se fecha. Porque a comunicação que começa com o processo de cobrança, naturalmente tem um fechamento do outro, porque ninguém gosta disso. Nenhuma pessoa gosta de ser cobrada ou criticada. Quando a gente começa a relação a partir dessa postura, você já pode esperar que não vai ser legal. Então fulano, fulana, eu tô me sentindo assim, parece que isso não foi legal, não me senti bem naquele dia, isso parece que não tá fazendo bem pra mim, a gente pode conversar sobre isso. É uma forma diferente de começar, porque quando a gente faz essa história de se colocar no lugar do outro, né, e isso é muito importante no relacionamento, se colocar no lugar do outro. Se você começa uma comunicação com cobrança e se coloca no lugar do outro, você vai perceber que a reação do outro é totalmente natural. O outro já ficou irritado, já se sentiu ameaçado, já não quer conversar, já solta uma resposta ruim também. Por quê? Porque ninguém gosta. Ninguém gosta, é né? verdade. Então, é uma coisa assim, são questões, o respeito à bagagem do outro, os acordos, a forma de comunicação, perceber que o outro não tem essa bola de cristal. Então, essas são dicas, assim, nesse pequeno espaço que nós temos, que eu entendo como as principais para a gente começar a pensar. A base, né? A base. A base. Dentro disso vai ter inúmeras outras coisas que nós podemos trazer em outro programa, que inclusive posso trazer na semana que vem mais uma parte sobre isso. Eu acho que seria muito interessante, porque o nosso tempo é curto, e a semana que vem poderia dar continuidade, né? Porque muitas pessoas pediram esse tema. Isso. E é um tema muito abrangente, né? Muito abrangente. Então, essas são as questões que eu gostaria de passar para o ouvinte nessa semana, para a gente começar a pensar sobre isso, para tornar as relações um pouco mais saudáveis. E lembrando que relacionamento amoroso, o próprio nome diz, a base deve ser o amor.
E esse amor é um amor com respeito, acolhimento, carinho, compreensão, admiração. Nós precisamos ter isso numa relação para que ela funcione e para que ela traga o propósito das relações, que é o quê? A satisfação, a felicidade, a alegria, né? Então era esse o meu recadinho pro ouvinte dessa semana. Que bom, obrigado pela explicação. A Luanda sempre muito querida dos nossos ouvintes. As pessoas esperam todas as quartas-feiras aí o nosso quadro Saúde Emocional, né? E lembrando que a Luanda ela é psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, atende no Espaço Acolher, que fica na Rua Padre Caramuru 286, no centro de Cambuí. Informações lá, 35 é o código, 99961 5573. 99961 5573. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, dando continuidade a esse assunto, né? Relacionado à saúde emocional, que é sobre o relacionamento amoroso. Isso, então semana que vem eu estou aqui novamente com esse tema pra gente falar um pouquinho mais. E eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que tá me ouvindo hoje, pelo carinho que eu tenho recebido, e agradecer mais uma vez por esse espaço. Obrigado mais uma vez e até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Você ouviu na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Variadão Sertanejo.